Olá! Os processos de jurisdição voluntária possuem, em regra, uma dilação probatória complexa e, não raro, podem gerar decisões teratológicas totalmente dissociadas do princípio da razoabilidade. É brincadeira! Como perder todos os seus seguidores em 15 segundos? Falando juridiquês, não é? Juridiquês, minha gente, juridiquês é esse dialeto maldito que os advogados, os juízes, todo mundo que trabalha na área de direito fala e que não tem, assim, uma função muito boa, a não ser dificultar um pouco o entendimento de todo mundo que precisa operar com direito, o entendimento das leis. E é um dos motivos pelos quais quase ninguém gosta de ler, né, leis ou qualquer tipo de documento jurídico, porque realmente o advogado ele tem essa capacidade, às vezes, de falar difícil, de dificultar a nossa vida. Mas hoje eu vim aqui tentar trazer para vocês uma leitura de lei de uma forma mais leve, mais fluida. Quem sabe até no final vocês começam a gostar de ler uma lei, porque olha só, a questão de ler uma lei, ela é fundamental para quem precisa, né, trabalhar na área de privacidade e independente se você quer ou não trabalhar com privacidade, se você é um titular de dados, se você é um cidadão comum, você, para poder ter mais assertividade no momento em que você quer exigir que os seus direitos sejam atendidos, é muito bom que você tenha essa paciência, que você goste de ler o conteúdo das leis para que você saiba o que está nelas, né? O que está contido dentro das legislações. Então hoje, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero, sem apelar para o juridiquês, ensinar para vocês algumas questões técnicas sobre leis que se aplicam tanto à LGPD como a qualquer outra que vocês um dia resolvam ler, né? Trazer para vocês essas diquinhas, né, de como vocês podem fazer essa leitura. E assim, essa questão de lei, ela deveria ser um conhecimento básico, assim, que as pessoas nos ensinam na escola, né? Assim como é uma estrutura básica, o que é comum em todas as legislações. Mas, a menos que você tenha estudado direito, como eu, dificilmente alguém te ensinou, alguém falou com você sobre isso, né? Então hoje, tirando essa brincadeira do juridiquês, sejam bem-vindos, eu nem falei isso, né? Porque eu já comecei dando uma de advogada, mas eu quero contar para vocês alguns aspectos para que vocês possam ler as leis com um pouco mais de tranquilidade, de uma maneira um pouco mais fluida, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês eu coloquei no link na descrição do vídeo o link para vocês baixarem a Lei Geral de Proteção de Dados diretamente do site do Planalto. Essa é a fonte mais confiável para vocês baixarem qualquer lei, porque lá vai estar sempre atualizada, os artigos que forem vetados, eles vão estar ou riscados ou já estarão suprimidos, caso já tenha sido atualizado. Então, assim, é sempre bom vocês pegarem a última versão no próprio site do Planalto. Eu já fiz isso, já coloquei o link para vocês. E aí a gente trabalha juntos aqui para eu explicar alguns detalhezinhos para vocês da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aqui na tela, tá? Vejam só, primeira coisa que eu quero contar para vocês é a respeito de uma questão estrutural que ela é comum a todas as legislações, tá? Todas as legislações, elas têm algumas estruturas que são comuns, tá? E que é muito legal vocês saberem que funciona assim. Então, eu vou pegar um artigo aqui que ele tem uma estrutura completa para vocês poderem entender do que é que eu estou falando, tá? Ó, vai ser esse artigo aqui, que é o artigo 11, que eu vou usar como exemplo, tá? O que são os componentes de uma lei? Geralmente ela é composta dos artigos. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui que você vê, artigo 11, esse é o artigo, tá? O tratamento de dados pessoais sensíveis só poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Depois ela vem os incisos, tá? Esse aqui, ó, 1, 2, são os incisos de uma lei. Depois dos incisos vem as alíneas. Então a linha A, B, C, elas são alíneas.
E depois disso, ainda pode ser que no mesmo título você ainda encontre um parágrafo. Ó, então, esses aqui que são sinalizadinhos aqui com esse símbolo no início, eles são parágrafos. Então, isso é comum em todas as leis, tá? Vocês vão ver lá sempre o artigo, depois terão, né, dependendo do artigo, mas é possível que tenham incisos. Esses incisos, eles vão estar numerados com aquele numeral romano, 1, 2, 3 romano, né? Que é esse númerozinho aqui, ó, tá? Esse tipo de número aqui romano. As alíneas, elas vão ser identificadas com letrinhas A, B ou C. Então, esse daqui, por exemplo, é o artigo 11, tá? Para vocês verem ele formado. O artigo 11, inciso 2, a linha A. Quando alguém te perguntar lá, que você estiver trabalhando, sei lá, com escritório jurídico, ou estiver trabalhando em algum lugar, alguém vai te perguntar o que está escrito no artigo 11, inciso 2, a linha A. Você vai saber que é aqui, ó, artigo 11, inciso 2, a linha A, tá? E depois os parágrafos, tá? Fora isso, as leis também são divididas em capítulos. Então, por exemplo, aqui a LGPD, vocês podem ver que ela terá lá o primeiro capítulo das disposições preliminares. Depois do capítulo 2 seria o assunto, né? Dentro daqueles artigos todos que nós vamos olhar. O capítulo 2 vai tratar do tratamento de dados pessoais. O capítulo 3 vai tratar de alguma outra coisa. E tem alguns termos também que a gente escuta falar demais e que talvez você também não saiba o que é. Quando a gente se refere a essa primeira parte aqui, ó, o principal, né, o principal componente, a gente chama ele de caput. Então, por exemplo, o que diz o caput do artigo 7º? O caput do artigo 7º diz: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. E aí, tudo que vem depois não é caput, é inciso, é a linha, é parágrafo. Mas aí, quando alguém se referir ao caput de um artigo, ele está falando aqui, ó, desse primeiro pontinho aqui, tá? O que mais que é legal você saber quando você vai ler uma lei, né? Às vezes, a lei vem com esses incisos aqui e não necessariamente eles implicam em uma ordem hierárquica de importância. Então, por exemplo, o princípio da finalidade, aqui no artigo 6º, não é mais importante que o da adequação, ou que o da necessidade, ou que do livre acesso. Não, todos eles são igualmente importantes, tá? O que acontece? Isso daqui é apenas uma organização para que você saiba, olha, o princípio da necessidade de que trata o inciso 3 do artigo 6º fala tal e tal e tal coisa. E isso é importante vocês saberem disso, porque às vezes dá muita confusão, que nem aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala lá da parte das hipóteses de tratamento, o artigo, ele começa falando logo do consentimento, né, no inciso 1. Só que não é o consentimento mais importante, ou o primeiro, ou o que você tem que fazer antes dos demais, de forma alguma, né? O consentimento é só mais uma hipótese legal, dentre tantas outras. Isso não significa que ele seja o preferencial, ou que ele seja o primeiro em detrimento dos demais, nada disso, tá? Essa questão dessa numeração, ela não implica necessariamente em uma ordem, tá? De hierarquia ou de importância. E isso é importante você saber para que você consiga interpretar corretamente uma lei no momento em que você lê. Se você acreditar que tem essa hierarquia, você vai acreditar que alguma coisa é mais importante do que a outra, quando não é isso, tá? E a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente diz que ela é uma legislação principiológica, tá? Porque ela tem vários princípios que norteiam a questão do tratamento do dado pessoal. E quando a gente fala, ó, em princípios, veja como eles são importantes. Ó, aqui no artigo 6º, a boa-fé, ela está escrita no caput, que vocês já sabem agora o que é o caput. O caput do artigo 6º, ele diz que as atividades de tratamento de dados deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, a gente já consegue concluir que a boa-fé é um dos princípios para o tratamento dos dados pessoais.
Fora ela, nós temos que observar os princípios de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, enfim, juntando com a boa-fé que está no caput e mais os 10 incisos, que são essas letrinhas romanas abaixo, nós vemos que são 11 os princípios que norteiam aqui as atividades de tratamento de dados. A questão de princípios e fundamentos é muito importante quando a gente vai ler qualquer tipo de legislação, porque o que acontece? Eles são a base sólida para você fazer qualquer outra coisa com um dado, digamos assim. Porque se você faz um lindo projeto, desenvolve uma aplicação, um software, cria um produto super legal, super 10, maravilhoso, mas você não observa os princípios e os fundamentos, tudo aquilo que acontece na cadeia, na sequência, acaba ficando errado, tá? Porque, vamos supor, olha, eu fiz todo um programa, uma coisa, desenvolvi uma aplicação, fiz um negócio que eu acho que vai ser super legal, mas eu não observei a boa-fé. Tá errado. Eu não respeitei o princípio da finalidade, ou seja, peguei o dado para uma coisa e fiz outra com ele. Tá errado, entendeu? Então, eu vou agora, depois dessa aula de hoje, que eu estou ensinando só o básico, né, de leitura de leis, porque assim, eu estou fazendo aquilo que eu julgo importante para todo mundo, tá, gente? Como eu já disse em momentos anteriores, eu não estou presumindo que ninguém saiba ou deixa de saber alguma coisa, então eu estou ensinando tudo aquilo que eu acho que é importante saber, né, para quem está partindo aí de uma situação do zero, tanto que se você quer trabalhar, como se você é um titular de dados e quer conhecer as coisas do zero. Por isso que eu estou tendo esse trabalho de explicar isso aqui. Mas depois nós vamos nas próximas aulas entrar artigo por artigo e eu vou explicar para vocês também sem juridiquês o que é o princípio da finalidade, o que é o princípio da adequação, aterrissando eles assim numa situação concreta, falando, olha, isso daqui é isso, para você poder, sabe, concatenar mais o que está escrito na lei com algum caso real, para você poder fazer essa ligação e realmente entender. Mas existe uma preocupação muito grande com essas coisas que são fundamentais, são básicos. Quando a gente não sabe o básico, gente, a gente constrói assim um castelo em cima de uma areia movediça, porque a gente não tem a base, né? Então essas coisas que são básicas, elas são assim o fundamento de tudo. Por isso que eu fico insistindo, é muito importante a gente aprender, tá? Então, muito importante a gente ver essa questão dos princípios. E a outra coisa que é muito importante a gente ver numa lei como essa são os fundamentos, tá? Princípios e fundamentos. Todas as vezes que a gente não respeita o princípio ou o fundamento de alguma coisa, a probabilidade de a gente chegar lá no final e estar tudo errado e a gente até às vezes conseguir uma nulidade de um ato, ela é muito grande, tá? No artigo 2º, olha lá, o caput do artigo 2º, que diz: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, e aqui já são os fundamentos, lá no outro artigo a gente estava falando dos princípios e aqui são os fundamentos. Quais são os fundamentos? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa. Olha como você pode ver coisas bonitas numa lei se você tiver olhos para enxergar, né? Esse termo, autodeterminação informativa, ele é muito bonito no direito, né? Pensa bem, o que é autodeterminação informativa? A autodeterminação informativa, ele é um fundamento que diz assim, olha, os dados são meus, né? As empresas, elas tinham, né? Até então, quando a gente não tinha leis, não tinha regulamentação de privacidade, as empresas viviam nessa ilusão de que os dados dos clientes, dos titulares, eram delas e que elas podiam fazer, manipular, fazer o que quisesse com os dados. Só que não é assim, não. O dado é do dono do dado, o dado é da pessoa. Então eu sou um titular de dados, o meu dado é meu, ele não é da empresa que pegou meu dado, sei lá, a farmácia que pegou meu CPF, meu CPF não é da farmácia, é meu, entendeu? E a autodeterminação informativa, ela diz respeito a isso, no sentido de, olha, os meus dados têm que ser tratados de acordo com as minhas regras, de acordo com aquilo que eu, enquanto titular, aceito como válido para aquela operação de tratamento.
né? Então, tem esse lado, às vezes, que se a gente não olha para a questão de ler uma lei com tanta raiva, né? Como a gente fica por falta de informação mesmo, por essa estrutura jurídica ser difícil, pelas palavras às vezes serem chatas. Mas se você olha, no fundo, até que é bonito, não é? Então, além disso, tem a liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa, direitos humanos, muito daquilo que a gente conversou um pouco na última aula que nós conversamos sobre a história, né? Para que existem essas leis? Como foi que nós chegamos até aqui? Quando a gente olha para os fundamentos e princípios de uma lei, geralmente eles têm tudo a ver com isso, com contextualizar quais são os reais motivos que estão por trás daquilo ali, daquele texto legal. E isso daí é de uma grande importância para a gente, porque quando a gente olha para isso desde o começo, a probabilidade da gente fazer todo o resto certo é muito grande, porque a gente nunca perde de vista qual que foi o real intuito, né, do legislador ao colocar aquilo lá como uma lei, né? Então, é isso. Nós vamos nos ater bastante nas próximas aulas que vão se seguir aqui a estudar esses fundamentos e bases, onde eu vou explicar para vocês de uma forma bem fluida, bem sem juridiquês, tudo isso, tá? E por hoje eu vou deixar vocês com a tarefa de tentar ler a Lei de Proteção de Dados na medida do possível, tá? Leiam. Eu sou das antigas, né? Eu falo para vocês baixarem a lei lá no site do Planalto, mas eu tenho minha leizinha impressa aqui, que eu marco, eu coloco grifa-texto, eu coloco apontamentos, eu escrevo, né, com minha letrinha, anotações de coisas que eu julgo importantes, porque quem vai trabalhar com privacidade, sua maior companheira vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados. Por mais que você faça cursos, estude de outras formas, sempre, todos os dias, na sua prática, você vai consultar a lei uma hora ou outra, que você vai ter dúvida, você vai se esquecer do conteúdo de algum artigo, você vai querer ir lá se lembrar de alguma coisa, então a lei vai ser uma grande companheira de todos vocês. E se vocês também são titulares de dados, não se interessam em trabalhar com a privacidade, mas querem conhecer os seus direitos, também lendo a lei, vocês vão saber mais do que de qualquer outra forma, proveniente de qualquer outra fonte. Então, é uma leitura legal, interessante. Para quem for trabalhar em privacidade, é obrigatória sim, tá? Bom, hoje é isso. Eu queria passar para vocês essas técnicas, essas coisas que eu reputo importantes, porque caso você não saiba, a partir de agora você já está sabendo. E, assim, a questão da leitura técnica da lei ela é importante, porque não é só a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil que fala sobre questão de privacidade. Nós temos algumas coisas em outras leis assim, esparsas, que a gente diz que são leis separadas, como o Marco Civil da Internet, tá? Então, você ter essa técnica de leitura, ela vai ajudar você aqui com essa lei e com todas as outras que provavelmente você vai precisar conhecer também ao longo do seu caminho, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Se vocês gostam do que eu estou fazendo aqui, compartilhem, deem um like aí no vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Eu agradeço muito demais o tempo de vocês e a paciência comigo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.